Neste vídeo você vai aprender como fazer uma carteira de crochê, uma bolsa para documentos em crochê e também como colocar um botão imantado. Então já deixa aqui o seu like e vem comigo! Vou iniciar fazendo correntinhas, vou deixar uma quantidade para arrematar e mais um pouquinho para fazer o fechamento de carreira da base. Então vou deixar aqui ó, uma quantidade boa e vou fazer ó, um Ezinho assim, passando essa parte por cima. Coloco a minha agulha de baixo para cima para eu fazer o primeiro nozinho aqui ó. E agora eu começo a fazer as correntinhas. Ó, fiz a primeira correntinha, vou fazer um total de 10 correntinhas. Fiquei aqui com 10 correntinhas, exatamente com 10 centímetros. Vou começar a trabalhar na parte de trás das correntinhas, nestes nozinhos aqui, ó, essas alcinhas aqui. Então, nós temos aqui também, ó, 10 nozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estou aqui, viro e vou começar a fazer os pontos, então, aqui, ó. Pego o primeiro nozinho, tem a cabecinha do ponto e o primeiro nozinho aqui, ó. Puxo o fio e fecho para fazer o primeiro ponto. Só que eu já vou aproveitar para arrematar este fio aqui, ó. Então, eu vou passar ele aqui por dentro antes de fechar este meu primeiro ponto aqui, ó. Agora eu fecho. Então, eu vou trazendo este fio aqui por dentro de todos os pontinhos que eu vou formando aqui nos nozinhos, tá? Então, aqui a gente vai fazer também os 10 pontos baixos. Já fizemos o primeiro, segundo e assim por diante, sempre passando este fio aqui por dentro. Cheguei aqui na última correntinha, ó, a última tá aqui, o nozinho tá aqui, e virando aqui tem o nozinho dela aqui, ó. E fiz aqui, então, os 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo aqui o nozinho? Eu vou puxar este fio aqui, ó, pra esconder este nozinho aqui, ó. Dentro do ponto, puxei, aí ficou assim. Então, vamos esticar, ó, para deixar a base retinha, ó. Fizemos, então, este primeiro lado. Aqui está o fio que a gente vai usar para fazer o fechamento da base. Agora, a gente vai fazer a volta aqui até chegar aqui, tá? Basicamente, vai ser assim, ó. A gente fez 10 pontos aqui. Para fazer essa curvinha, eu vou fazer mais 2 e vou continuar aqui, ó, mais um. Então, neste primeiro ponto aqui, ó, nesta primeira correntinha aqui assim, ó, que é o nozinho dela aqui, vai ter o ponto deste lado, mais 2 e mais um. Então, vai ter o total de 4 pontos. Já tem um. Vamos fazer 2 para ser a curva. Ó, já fiz a curvinha e agora, para iniciar este lado no mesmo lugar, eu faço um pontinho também. Ó, a gente trabalhando, pegando os nozinhos igual a gente fez aqui, não fica buraquinho aqui no meio. Já fiz um ponto aqui dessa lateral, vou fazer mais 9 para completar os 10, né? Agora eu vou pegar a própria correntinha mesmo, ó, debaixo das correntinhas. Ó, se eu deixar o ponto apertado, começa a dar os buraquinhos, tá? Então, a gente precisa, ó, esticar o ponto antes de fechar. E aí, ó, tampa completamente. Então, 2.
Fiz aqui os 10 pontos e agora chegamos aqui nessa outra lateral aqui. Aqui a gente fez 2 pontos, né, que formaram essas duas correntinhas aqui para fazer a curvinha. E aqui a gente precisa também dessas duas correntinhas. E vamos fazer desta forma aqui, ó. Vou fazer um ponto e não vou fechar aqui normalmente com o fio do rolo. Vou utilizar este fio que a gente deixou reservado para eu fechar este ponto aqui, ó. Pronto, fechei este ponto e formou uma correntinha. Agora a gente vai formar essa segunda correntinha aqui de forma simulada. Como? Vou puxar aqui tudo para cima. E agora vou pegar essa primeira correntinha formada aqui e vou simular a outra correntinha. Passo para trás. Preciso voltar aqui para este mesmo lugar, pegando, ó, o nozinho. E aqui eu ajeito, finalizando a nossa base. Para a conferência, eu fiquei com um total aqui de 24 correntinhas, que são 10 deste lado, 10 deste, 2 aqui, 24. Agora, eu já vou arrematar este fio aqui, passando por alguns pontinhos aqui, ó. Faço uma costura e corto. Arrematado. E agora a gente vai dar continuidade utilizando o fio que está aqui, ó, para subir o nosso porta-cartão, nossa carteira. Minha base ficou com aproximadamente 14 centímetros, que é justamente para caber os documentos. Vou trabalhar agora pegando os nozinhos da base, ó, aqui à frente, aqui é do avesso. A gente vai trabalhar pegando estes nozinhos aqui, ó, e também uma alcinha da correntinha. Então, essa primeira alcinha mais o nozinho para ficar mais firme, ó. E dá um detalhe aqui também. O fio está saindo aqui, vou começar então aqui na lateral. Essa primeira alcinha aqui, ó, não tem nozinho, tá? Então, ela vai ficar sem o nozinho mesmo. Vou pegar ela e já faço aqui, ó, o meu primeiro ponto baixo. Já o segundo, eu pego a alcinha e o nozinho. Estico e fecho. Então, vou fazer pontos baixos assim, pegando uma alcinha e o nozinho por toda a base até chegar aqui na lateral. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. A lateral tem duas correntinhas, né? Essa correntinha aqui que a gente iniciou, o ponto tá aqui. Vou fazer nessa última correntinha aqui, ó, pegando o nozinho. E fiz o meu último ponto. No total tem que ter 24 pontos. Vai ajeitando sempre com as mãos para deixar os pontinhos retos e não inclinados, ó. Eles tendem a inclinar para cá, então, ó, eu puxo para cá. Canhotas tendem a inclinar para cá, então puxa para cá. Vamos fazer o fechamento de carreira aqui. Vou optar por fazer um fechamento que não vá andando, então quero um fechamento que fique no mesmo lugar. Então, vou fazer assim, ó, vou dar uma esticadinha aqui. Aqui está o primeiro pontinho e aqui a primeira correntinha. Vou pegar a primeira correntinha e passar esta alcinha aqui para trás. Aqui eu preciso deixar este tamanho aqui parecido com o tamanho dessas outras correntinhas. Eu vou colocar a minha agulha no ponto centrado aqui, ó. O ponto tá aqui, vou colocar, ó, no ponto centrado, saindo debaixo do nozinho e entre duas perninhas. E aqui eu vou regular essa alcinha aqui, deixando só a quantidade suficiente que eu vou precisar para passar a agulha, tá? Então aqui, ó, deixei uma alcinha aqui. Aqui o tamanho está parecido. Vou puxar o fio do rolo para fazer o primeiro ponto, ó. Dei a altura, coloco a minha agulha aqui dentro
e fecho o meu ponto. Agora eu preciso ir ajeitando assim, ó. Então, todos os meus fechamentos vão ficar aqui assim. Agora, para dar um detalhe, a gente vai fazer alternando, tá? Essa primeira carreira aqui a gente fez normal, né? Pontos baixos. Agora a gente vai fazer ponto baixo centrado, alternando. Um eu faço centrado normal, igual tá aqui. O outro eu vou pegar por dentro dessa alcinha aqui para ficar um detalhe. Então eu vou fazer centrado, mas eu vou pegar essa alcinha aqui, aí depois que eu vou no centrado. Este eu fiz um ponto baixo centrado normal. Agora o próximo, eu vou pegar, ó, por dentro da alcinha da correntinha. Agora sim eu vou pro ponto centrado e faço o meu ponto. Então a gente vai fazer este detalhe assim, ó, um normal, um pegando a alcinha, um normal, um pegando a alcinha. Agora é o normal, ó, ponto baixo centrado normal. O próximo, ponho minha agulha por dentro da correntinha e pego o ponto centrado. Puxo e fecho. Vai esticando para não deixar torto, para os pontos subirem retinhos. E vou fazendo revezado assim na peça inteira até chegar aqui. Como a quantidade dos pontos da minha base foi 24, né, quantidade par, bate certinho, tá? Eu comecei sem pegar a alcinha e aqui eu terminei pegando a alcinha. E os fechamentos vão funcionar desta forma aqui, ó. Deixa eu ajeitar. Sempre ajeita com a mão para o porta-documentos não ficar torto. Tá? Estico, pego a primeira correntinha, passo para trás, ó, ajeito aqui. Agora, toda vez que você for fazer o fechamento, você vai ter que analisar. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, no ponto centrado, não vai ficar revezado. Então, por exemplo, aqui, ó, tem um ponto centrado. Aqui tem alcinha, tem alcinha. Aqui precisa ter uma alcinha também para ficar dessa forma assim. Então, neste fechamento aqui, eu vou precisar pegar a alcinha aqui. No próximo, não vou precisar. Vai revezando, tá? Essa alcinha que tá passando aqui por cima, eu vou levantar ela para eu pegar essa daqui, ó. Vou pegar de baixo e passo no ponto centrado, ó. Passei. Vou regular aqui para deixar só o suficiente, ó. E tem que deixar do mesmo tamanho. Segura a alcinha, puxa o fio do rolo. Faz o primeiro ponto, coloca aqui na agulha e fecho. Ajeita com as mãos. Então, aqui, ó. A gente fez aqui o nosso fechamento, pegando já a alcinha, ó. Vai ficar revezadinho assim. E o próximo é sem pegar a alcinha, ponto baixo centrado normalmente. E assim por diante. Ó, finalizei aqui a terceira carreira, vou fazer o fechamento. E neste fechamento, como o último foi pegando a alcinha, este fechamento não vai ser. Pego o ponto baixo centrado normalmente. E continuo. Vou fazer dessa forma de revezamento por 6 carreiras. Finalizei aqui as minhas 6 carreiras, já fiz aqui o fechamento, ó, inclusive todos os fechamentos, revezando. E agora eu vou fazer mais 2 carreiras, só que aqui nessas últimas 2 carreiras eu vou fazer um detalhe diferente. Esta primeira carreira aqui, eu vou fazer ela pegando todos os pontos atrás da alcinha, para ficar todas essas alcinhas aparecendo aqui. Então aqui, ó, o primeiro já bateu certinho, pegando aqui no revezamento a alcinha, e no próximo eu vou pegar a alcinha também. Eu tô passando, pegando a alcinha, mas eu faço ponto centrado, ó. E vou fazer pegando a alcinha por toda a carreira.
Finalizei aqui. Sempre que finalizar uma carreira, ajeita com as mãos, ó, mantendo os pontos retos. E agora que a gente fez este detalhe aqui, nessa outra carreira a gente vai fazer ela todo de ponto baixo centrado normal, sem pegar a alcinha. Então, eu vou fazer o fechamento aqui normalmente. E faço pontos baixos centrados até o final, ó, sem pegar alcinha nenhuma. Finalizei aqui o último ponto da 8ª carreira e ó, a gente ficou então aqui de baixo revezado e aqui com este detalhe. Agora a gente vai fazer o fechamento aqui e uma carreira de pontos baixíssimos, sem precisar cortar o fio e emendar aqui. Então a gente vai fazer desta forma aqui. Aqui tá meu ponto, eu vou dar 5 voltas na peça, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voltas e agora sim eu corto o fio. Aqui eu vou puxar tudo para cima e vou simular essa correntinha que falta aqui. Pegando a primeira correntinha, passo o fio e volto aqui para o mesmo lugar, pegando também o nozinho. Puxo tudo. Ajeito aqui, ó, o tamanho. Pronto, simulado, ó, perfeitamente. Antes de começar os pontos baixíssimos, ajeito os pontos, ó, deixando retinho. O fio está saindo aqui, ó, deste nozinho. Eu vou entrar na correntinha aqui do lado e já puxo o fio para iniciar o baixíssimo, ó. Vou na próxima, puxo e passo por dentro. Formei aqui, ó, o meu primeiro baixíssimo. Vou na próxima, puxo e passo por dentro. E vou fazer na carreira inteira até chegar aqui. Fiz aqui o último ponto baixíssimo, ó, se eu fosse continuar, é justamente onde iniciei o primeiro, então eu não coloco aqui a minha agulha. Terminei aqui, puxo tudo para cima e preciso simular esta última correntinha aqui, pegando a primeira e faço a correntinha, ó. Passei, preciso voltar para o mesmo lugar aqui, ó. E aqui eu ajeito o tamanho. Ó, ficando bem imperceptível. 5 voltas, ó, deu quantidade boa para fazer arremate. Ajeito a peça e aqui eu vou esconder este fio aqui por dentro dos pontos, dar uma costurinha e cortar o fio. Arrematado. Vou passar as medidas totais, ó, 16 por 11 por 3,5. Se você está gostando desta aula e ainda não deu o seu like, pausa e dê o seu like. Isso ajuda muito o canal a crescer e isso me anima ainda a gravar ainda mais peças para vocês. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Agora eu vou mostrar como eu coloco o botão imantado. Ele é um mini botão imantado, ó. E eu vou utilizar a linha de pesponto, que é mais resistente. Lembrando que eu peguei os links dos materiais utilizados aqui e deixei para você na descrição do vídeo. O botão tem 2 lados, né? Este aqui mais grossinho e este aqui mais fino. O grossinho eu vou colocar do lado aqui, ó, de trás e o mais fino aqui da frente. Vou começar colocando um pingo de cola só para ajudar mais a fixar aqui, ó, mas é só um pingo mesmo aqui no meio.
Depois de ajeitar bem a peça, vou olhar exatamente aqui o centro. Vou posicionar, segurar um pouquinho para eu começar a fazer a costura. Essa costura eu começo fazendo de fora para dentro, assim, ó. Pego um ponto escondido, vou passar aqui, ó, dentro do ponto baixíssimo, ó. Ele vai ficar escondido e vou vir aqui para frente, entrando já no primeiro buraquinho. Ó, ficou escondido aqui. E aqui eu vou começar a fazer os pontos. Vou voltar lá para trás, ó. Vou fazer este vai e vem pelo menos umas 3 vezes, umas 3, 5 vezes. Tenta deixar bem delicadinho assim, ó. Um pontinho aqui, ó, do ladinho do outro, sem ficar amontoado, tá? E tenta pegar também em lugares diferentes que você ainda não pegou, para ficar ainda mais firme. Sempre se atentando para ficar bem escondido. Ó, aqui eu passei 3 vezes e quando eu fui voltar aqui, eu já voltei levando a linha aqui para baixo e estou passando também 3 vezes aqui, ó, vai e volta para ficar mais seguro, se atentando aqui na frente para entrar sempre escondido nos pontos. Então aqui, ó, já passei 3 vezes aqui, já levei minha agulha para cá e estou passando aqui na segunda vez, ó. Vou voltar aqui para frente, abrir o ponto aqui para entrar escondido. Me atentar aqui para ficar delicado aqui. E aqui na frente, ó, eu entrei dentro do ponto, ó. Então, continuo aqui dentro e volto para este lado interno aqui, ó. Ó, ficando totalmente imperceptível. Eu tô aqui dentro, volto novamente, tentando sair em algum outro lugar aqui, ó, mas também escondido. Já passei 3 vezes aqui também. Vou levar minha agulha para o outro buraquinho aqui, ó. De uma forma que não dê para ver, eu já vou trazer a minha agulha para este outro lado aqui, ó. E saiu já aqui do outro lado. Aqui também eu faço pelo menos 3 vezes, tá? Vai e volta. Depois eu vou levar a minha agulha pro lado de cima e também fazer as 3 vezes. Passei 3 vezes aqui. Já vou levar pro último buraquinho aqui. Tô aqui, ó, vou entrar aqui já levando para cima, ó. Fiz aqui os 4 lados e agora estou aqui, já vou aproveitar para fazer o arremate bem escondido aqui, ó. Vou passar a minha agulha por baixo dessa alcinha deste ponto aqui, para eu fazer o arremate bem aqui atrás dele, ó. Passo a linha e arremato passando por dentro, ó. Vou fazer 2 vezes assim. E agora eu vou levar minha agulha lá para dentro de novo, saindo aqui em qualquer lugar. Ó, ficou totalmente escondido.
E agora que eu passei aqui para dentro, eu já vou cortar a linha. Um lado já colocamos, agora eu vou colocar este outro lado aqui. Para isso, eu coloco ele aqui, ó, para ver exatamente onde precisa colocar. Vou passar um pinguinho de cola aqui também, ó, bem no meio, para não vazar. E agora eu vou encostar assim, ó, que aí já vai me mostrar onde eu preciso pregar, ó. Pronto, encostei, espero um pouquinho, aqui ó, eu solto do outro lado, segurando e vou então pregar exatamente aqui, da mesma forma que eu fiz com este lado aqui, ó. O bom da cola é que ela ajuda a fixar pelo menos um pouco, ó. Então eu vou começar com a agulha aqui, vou passar 3 vezes em todos os lados e arrematar e cortar o fio. Prontinho, coloquei aqui os 4 lados, ó. Já está prontinho o nosso fecho. Vou utilizar essa alcinha aqui, ó, de mão, colocando aqui na lateral. Para ficar bem firme, eu vou pegar esse ponto baixíssimo aqui, mais essa alcinha que tá aqui, ó. Ó, peguei e vou pegar esse aqui também, colocando ele aqui, ó. Assim, aí fica bem seguro e não fica repuxando o fio. E já aproveitei para colocar a minha etiqueta. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa aqui o seu like e eu vejo você no próximo vídeo.